Olá, bom dia! Que bom ter você mais uma vez meditando na Palavra de Deus junto conosco. Muito obrigado pela sua audiência. A nossa expectativa é que Deus fale de forma rica e profunda ao seu coração, como fala o nosso coração, através da meditação na Palavra dEle. E aproveitando logo de manhã, eu quero desejar um feliz aniversário para aqueles que hoje completam mais um ano de vida, que hoje você tenha um dia muito especial na presença de Deus. Ontem nós estávamos meditando sobre as fatalidades da vida e como Deus quer que a nossa vida conte, como a sua existência e a minha existência façam diferença desse lado da eternidade na vida de outras pessoas, para a glória do nome de Deus. Mas muitas vezes, quando a calamidade nos atinge, é muito difícil nós nos mantermos centrados, nos mantermos focados. E isso é muito natural, isso é muito humano. Eu e você somos assim. Isso aconteceu com vários personagens na Bíblia, com várias pessoas que a Bíblia conta a história. E a mais emblemática dela talvez seja a pessoa de Jó. Jó era uma pessoa muito bem-sucedida na vida. Jó era uma pessoa que os seus negócios iam bem, que a sua família ia bem, que tudo ao seu redor acontecia pela graça e pela bênção de Deus. Mas um dia, sem que Jó soubesse, embora o texto bíblico nos relate sobre o que acontecia no mundo espiritual, nós vemos que Jó era completamente alheio, ele não sabia o que estava acontecendo. A única coisa que Jó sabia é que um dia na sua existência tudo estava bem e de repente os seus 10 filhos morreram de uma levada só. Que um dia ele estava com saúde e no dia seguinte ele era uma ferida ambulante de cima a baixo, da ponta dos fios do seu cabelo até a palma do pé. Todo o seu corpo era uma ferida só, segundo o texto bíblico. E aquilo aconteceu com Jó aparentemente sem motivo algum. Jó não sabia, Jó procurava viver a vida dele da forma que dignificasse a Deus. Não obstante, a calamidade, a fatalidade o acometeu não apenas no seu próprio corpo, mas também na sua família. Quando esse tipo de coisa acontece conosco, muitas vezes nós perdemos o rumo, muitas vezes nós perdemos a esperança. O texto bíblico nos fala, em Jó, capítulo 2, verso 10, desta forma: Mas ele respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? A resposta de Jó para a esposa dele, quando a esposa dele o questiona como ele não amaldiçoava o seu Deus e dava cabo à própria vida, é uma resposta que só tem um jeito dela acontecer comigo e com você, se ela nascer do mais profundo do nosso coração, baseada num relacionamento convicto e vivo com Deus que é soberano sobre todo o universo. Jó não tinha absoluta ciência ou entendimento ou compreensão de por que aquelas calamidades aconteciam. O que ele sabia é que Deus era Senhor, que Deus havia abençoado a sua existência, que todos os benefícios que ele havia experimentado até então provinham de Deus e que se o momento que ele estava passando na vida dele era um momento ruim, nem por isso o Deus de toda bondade, o Deus de luz, mereceria as costas de Jó, mereceria que Jó o abandonasse. Mas nem por isso as emoções de Jó ficaram incólumes. Durante todo o livro de Jó, nós vemos Jó se desesperando, nós vemos Jó ficando abatido. Nós, por exemplo, vemos Jó amaldiçoando o dia do seu próprio nascimento. Nós vemos Jó extremamente triste, extremamente abatido, pedindo: por que não me enterraram quando eu saí da barriga da minha mãe? Tamanha era a dor, a gravidade da dor na existência dele. Em outra parte, ainda no livro de Jó, ele diz que ele perdeu completamente as esperanças na existência dele, que Deus o abandonou, que ele sofria as dores terríveis das flechas e do mal que vinha em função de Deus o ter abandonado segundo a sua percepção. Quantas vezes eu e você não somos assim? Quantas vezes eu e você estamos passando por dificuldades terríveis, porque as dificuldades acontecem na minha existência e na sua, porque vivemos num mundo caído e por causa disso nós desesperamos, nós perdemos a esperança, nós muitas vezes olhamos para trás.
Mas se nós olharmos atentamente para o livro de Jó, nós vamos ver que no final do livro de Jó, Deus alcança Jó para consolá-lo e para animá-lo. E a forma como Deus faz isso, nos capítulos 39, 40 e 41, é a receita que eu quero passar para você, para a minha vida também, para que nós possamos passar por esse lado da eternidade em meio às dificuldades, sem nunca perdermos a nossa esperança em Deus. Jó recebeu o consolo de Deus quando Deus lembrou para ele, olha, eu sou o rei do universo, eu criei toda a natureza está sob meu controle. Muito embora calamidades naturais aconteçam, Deus está no controle. E se Deus permitir, se for da vontade dEle, que algo difícil aconteça na minha vida e na sua, nós nunca devemos nos esquecer que Deus está ali no controle. Quando a tempestade vem, Deus está no barco conosco e não vai deixar que algo maior do que podemos suportar venha sobre nós. A segunda coisa que Deus fala para Jó, no final do capítulo de Jó, no capítulo 40 e no capítulo 41, é que Deus tem ciência sobre tudo. O plano dele é o melhor. E que por causa do plano dele ser o melhor, nós devemos entender que há lições importantes para o meu crescimento, para o seu crescimento durante o nosso período de sofrimento. Existem lições que eu e você só aprendemos quando nós passamos por dificuldade. Jó achava que conhecia Deus, mas no final do livro que leva o nome dele, ele diz, eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Aquele homem que já não tinha esperança na sua existência, agora no final do seu livro diz que ele experimentava o dobro de felicidade do que ele experimentava antes que a calamidade acometesse alguns anos de sua vida. E é essa esperança que eu quero trazer para você nessa manhã. A esperança de um Deus que está perto de você, que sabe o que você precisa aprender e crescer na sua existência e que por isso muitas vezes permite que eu e você passemos por dificuldades, para que nós possamos aprender as lições dessas dificuldades e então estreitar o nosso relacionamento com Deus e após experimentar essas dificuldades, sejamos duplamente felizes, 2 vezes mais felizes do que éramos antes. Vamos orar a Deus nesse sentido. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é consolo, refúgio e fortaleza no tempo da angústia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou na Tua palavra, na Bíblia, consolo bem presente como o testemunho de Jó. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que mesmo passando por dificuldades, mesmo tendo amigos que nos ajudam, nós temos a Tua presença conosco para a Tua própria honra e para a Tua própria glória. Eu te peço, Senhor, que Tu abençoe aqueles que nos ouvem nesse momento, que eles possam estar sendo consolados por Ti, que o Teu Santo Espírito possa estar fazendo diferença em cada um de nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlim cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlim Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlim. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.